Senhor presidente, eu desejo, na tarde de hoje, tecer alguns comentários e considerações a respeito do que a imprensa, ao longo desses últimos 30 dias, e com especialidade em relação ao episódio do julgamento do Mensalão, com declarações publicadas pelos jornais do país e revistas de um dos acusados e condenados do Mensalão, tentando denegrir a imagem de um homem que, na verdade, tendo em vista a sua origem, nordestino, pobre, retirante, com a força de vontade, com determinação, chegou a ocupar o cargo mais relevante da administração pública federal, ou seja, a presidência da República. Por isso, senhor presidente, quero nesta oportunidade, como senador da República, como homem público, como nordestino e com especialidade como brasileiro, hipotecar minha irrestrita solidariedade ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao Lula, assim como fizeram meus colegas senadores Eduardo Braga, Vanessa Graziotin, Wellington Dias, Eduardo Suplicy, Humberto Costa, Walter Pinheiro, Lindenberg Farias, Ana Rita, Paulo Paim e o próprio presidente Sarney. O que me impressiona, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é a possibilidade de declarações de um homem apontado como operador do chamado Mensalão e condenado a mais de 40 anos de prisão, ter mais peso, ou ter peso, melhor dizendo, inclusive ocupando os maiores espaços da grande imprensa nacional, em decorrência de querer manchar a história do principal responsável pelo crescimento do país, de um dos baluartes da democracia brasileira. São acusações sem provas, baseadas apenas em declarações, que criaram ou tentação de denegrir a imagem do ex-presidente Lula, que para mim, e acredito para milhões de nordestinos, foi o maior líder popular da República, ao vencer inúmeros preconceitos para alcançar o posto mais alto do país. Aliás, duas procuradoras da República já afirmaram que este testemunho de Valério é cheio de contradições e inconsistências. O que foi escrito por Lula ficará registrado para sempre. Por isso, quero que também registre seus feitos, que demonstram sua dignidade, honradez e visão do mundo. Se pudéssemos colocar na balança exatamente o que significa essas declarações e o que representa o Lula, tenho certeza absoluta que se fizesse uma maior observação no que diz respeito aos meios de comunicação, essas denúncias não teriam absolutamente ocupado uma linha sequer dos grandes jornais do país. Creio que esse falatório, devido a preconceito contra o ex-presidente, vivenciado por milhões de nordestinos nas suas lutas diárias, o que temos diante de nós e que não pode sair da memória é a trajetória desse pernambucano, que saiu de Garanhuns para tentar sorte em São Paulo e com muito esforço e coragem chegou à presidência da República para promover a redução da miséria no país e a entrada
para a história como a maior ação de inclusão social do mundo. O Brasil, e principalmente o Nordeste, conhece o progresso e o desenvolvimento econômico e social, com as políticas capitaneadas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Este ilustre filho do Nordeste ofereceu à região pela primeira vez tratamento digno. Sei que após o século de descasos, muito ainda tem que ser feito, mas as bases já foram construídas e um novo olhar empreendedor está sobre a região. Com as ações estruturantes e os programas sociais, o Nordeste alcançou o dobro das taxas de crescimento obtidas no governo anterior. De 2003 a 2008, nossa região cresceu 31,5%, quase 5 pontos acima da média nacional. Senhor presidente, eu pedi a tolerância de Vossa Excelência para que eu pudesse concluir a minha manifestação a respeito do presidente Lula. Como ressaltou a reportagem da revista Isto é Dinheiro, o Nordeste está visivelmente mais rico, aquecido por um volume recorde de investimentos públicos e privados. Os 9 estados que o compõem apresentam um crescimento percentual comparável ao ritmo da economia chinesa. Pela primeira vez, o Nordeste oferece oportunidade para os filhos da terra e para outros brasileiros. Foi o ex-presidente Lula e sua sensibilidade que lideraram as mudanças que os pobres deste país tanto precisaram. Corajoso, Lula inverteu a ordem vigente ao priorizar os programas sociais como meio de alcançarmos a distribuição de renda e o crescimento econômico. Essa visão diferenciada fortaleceu o mercado interno, protegeu o país da crise e tornou o nosso mercado um dos mais atrativos e latentes para a economia mundial. Entre os programas implementados, podemos destacar o Bolsa Família, a instalação de siderúrgicas, refinarias e estaleiros, reformas e criação do sistema ferroviário e rodoviário, as obras do Programa de Aceleração do Crescimento, os incentivos para a agricultura familiar, a expansão das escolas técnicas e a interiorização da universidade. O ProUni e o protagonismo do Brasil na luta ambiental e diante da crise internacional. E o desenvolvimento não veio apenas por meio de medidas assistencialistas, mas do fortalecimento da cadeia produtiva, o que permitiu a queda da taxa de desemprego em 2003 e 2006, a criação de mais de 981 mil postos de trabalho com carteira assinada no mesmo período, e o total de pessoas ocupadas cresceu 8,6%. Assim conseguiu pôr em prática o ditado de que não adianta dar o peixe, e sim ensinar a pescar. E assim os brasileiros começaram a acreditar que é possível acreditar na nossa força e na nossa gente, como agentes transformadores da realidade. Com Lula no Brasil, despontou no cenário internacional. E agora podemos dizer que o futuro finalmente chegou. Vejo nos ataques ao ex-presidente uma tentativa de desqualificar sua história, diminuir suas conquistas, uma história que contribuiu para a defesa da democracia como opositor da ditadura, deputado constituinte, fundador do Partido dos Trabalhadores, além de ter sido um líder sindical fundamental nas conquistas dos operários e dos trabalhadores brasileiros. Lula é o alvo preferencial para desqualificar tudo aquilo que é diferente. As classes que tradicionalmente comandaram o país, pobre, retirante, nordestino, sem curso superior, desafiou as elites e contra todas as possibilidades. Chegou à presidência para liderar seu povo com a experiência de quem sofreu na pele as limitações impostas por um país que só concentrava a renda em nichos de prosperidade e deixava à míngua as regiões que mais precisavam, como o Norte e Nordeste. Na falta de argumentos racionais, já que o governo Lula tem a aprovação máxima da população, seus opositores utilizam a intolerância e o ressentimento para tentar desqualificá-lo, seus objetos, seus projetos e conquistas para o país. Presidente Lula, cabe a nós, homens públicos, demonstrarmos todos os avanços do seu projeto, que reduziu a miséria e virou exemplo para o mundo. Estamos prontos, senhor presidente, para defender os interesses deste país e das regiões mais pobres do Brasil, graças ao seu trabalho, o seu empenho e a sua participação na presidência da República. O presidente Lula
história política, pertence à nova história brasileira, que é construída por todos nós, senhor presidente. Por isso, gostaria, nesta oportunidade, de agradecer a Vossa Excelência pela tolerância, ao tempo em que é bom que fique claro que esta Casa tem outros assuntos e mais importantes para tratar, ao invés de estarmos nos preocupando em querer criar aqui algumas dificuldades para fazer análise e fiscalizar declarações que, na verdade, deveriam ter sido postas e o vento levar, e não ocupar o espaço que ocupou. Senhor presidente, senhores senadores e senadoras, esta é a razão maior da minha presença no Senado, na tribuna do Senado Federal. Como nordestino, como brasileiro, hipotecar a minha solidariedade, a solidariedade do meu estado de Alagoas, que só teve a oportunidade de vivenciar momentos de crescimento, quando o presidente Lula foi presidente da República. Apesar, senhor presidente, do estado de Alagoas ter dado a este país, meu caro senador Aloysio Nunes, 3 presidentes da República. 3 presidentes da República deu o estado de Alagoas, o penúltimo estado da federação. E que nós não temos, Cabiberibe, sequer obras que a gente possa dizer, aqui é fruto do trabalho de um presidente alagoano. Mas sim, o presidente Lula, pernambucano, vizinho do meu estado, foi preciso que o brasileiro colocasse na presidência da República um trabalhador, um operário, um retirante, um homem que passou fome, que passou sede, que passou dificuldade, que vendeu laranja nas ruas de São Paulo, que usou com os pés no chão, mas que plantou a semente do desenvolvimento deste país. Desenvolver o Brasil é hoje o Brasil de antes de Lula e o Brasil depois de Lula, com a continuidade dada pela presidente Dilma. Senhor presidente, muito obrigado a Vossa Excelência e eu queria agradecer. Presidente, quero, ao encerrar, dizer ao Brasil e ao Nordeste que nós estamos na defesa intransigente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem sido injustiçado por quem não tem a menor condição, nem moral, nem pessoal, de fazer qualquer tipo de declaração que venha atingir a dignidade de um homem que foi um benfeitor deste país, um benfeitor dos pobres. Só faz isso quem não sabe o sofrimento da pobreza. E o Lula chegou para exatamente minimizar essa dificuldade. Muito obrigado, senhor presidente.